Bom, para a gente começar então a falar sobre relacionamento, sobre autorrelacionamento aqui no nosso curso Amor e Curso, vamos começar do começo, né? Eu acho que essa é uma boa proposta. Quando nós nascemos, somos aquele bebezinho, aquela criaturinha pequenininha que ainda não sabe falar, que ainda não sabe identificar quem são as pessoas que estão ao redor, que não sabe realmente nem mesmo identificar que ela é um ser humano separado daquela mãe, daquele pai, que não sabe identificar quem é o pai, quem é a mãe, quem é aquele cuidador, que ainda está nesse momento de exploração de si, do ambiente, tudo ainda muito ofuscado, não simplesmente pela visão, que ainda não é desenvolvida, mas por todos os seus órgãos sensoriais, de toda a sua capacidade sensorial, que ainda não está pronta e que vem para o mundo, né, de maneira muito primitiva, de maneira ainda muito inexperiente, ainda de fato, né, precisando viver experiências, precisando entender as limitações do mundo, precisando construir uma relação, como a gente vai discutir, né, um pouco mais para frente, mas como ela se dá, né? Como essa relação se dá entre ela e o mundo, entre ela e os objetos ao redor. E aqui eu vou chamar de mundo, de ambiente e de objetos, pessoas, né? Pessoas que estão ali nos cuidados dessa criança, eh, com o colo, a alimentação, o banho, a troca de fralda, a manipulação daquele corpo, né, o toque, o carinho, o cuidado, a presença, a ausência, e tudo isso vai compor no dia a dia dessa criança maneiras com que ela, aos poucos, vá começando a entender o mundo, começando a entender como funcionam as coisas aí do lado de fora do útero, né? E aos poucos também vai adquirindo algumas capacidades de compreender sons, momentos, tempos, intervalos. Esse cuidador, essa mãe, enfim, quem seja essa pessoa, também vai aprender com essa criança como é que ela deve se portar, agir, em que momento deve oferecer o colo, em que momento deve oferecer o alimento, em que momento é mais necessário aquela criança, né, fragilizada, precisando de todo um colo emocional também, não somente físico, e quais são os momentos que aos poucos essa criança também consegue ficar mais tempo sozinha, tranquila. O cuidado ambiental é muito importante. A gente não está falando aqui simplesmente de barulhos, né, no ambiente, portas que batem, pessoas que gritam. É muito mais profundo do que isso, embora isso também seja fundamental, né, de fundamental importância para que essa criança possa se desenvolver de uma maneira adequada, tranquila no mundo. Tudo bem. Passamos dessa fase para um outro momento. Nesse outro momento, onde a criança já cresceu um pouquinho, se fortaleceu um pouquinho. Se tudo isso aconteceu de uma maneira tranquila, uma maneira boa, que essa criança conseguiu introjetar dentro dela, que foi tranquilo, que foi bom, então aí nós temos um ponto garantido, né? Ainda assim, a gente sabe que cada cuidador, cada mãe, cada pai, os irmãos, o ambiente de um modo geral, vai ter uma dinâmica própria, né? Então a mãe vai passar para essa criança uma maneira de lidar com ela afetivamente, né. Eu tô falando mãe, mas sempre vai ser aquele cuidador primário, o primordial, o que está ali na maior parte do tempo. Estamos falando de maneira genérica. Poderíamos até mesmo falar das especificidades daquela criança que não tem a mãe por perto, que precisa de uma babá, ou mesmo a criança institucionalizada, ou mesmo a criança que não tem os pais, né, como eu disse, ou que fica em tratamento, em internação, na UTI neonatal. Não vamos entrar nesse aspecto ainda, tá bom? Mas sim de uma maneira mais ampla e genérica mesmo. Aos
pouquinhos, essa criança vai começando a entender, com o passar dos meses, que ela tem um corpo e que esse corpo tem um limite, que em algum momento termina a pele dela e começa a textura, a superfície do outro. Esse outro pode ser uma coberta, um berço, o colo da mãe, do pai, a pele da mãe. Aos poucos ela vai entendendo, né, vai assimilando com o seu corpo que existe uma limitação entre ela e o mundo. E essa assimilação de limite e de diferença vai acontecendo também na mente da criança, quando vai formando então a psique dessa criança. Quando existe essa diferenciação, a criança consegue se adaptar ao mundo de uma maneira um pouco mais relacional, né, do que antes. Porque antes, o que é que existia para a criança? A criança e um cuidador, unidos de maneira totalmente misturada. Quando ela passa a entender que existe uma separação, uma limitação, uma mãe, uma cuidadora, um cuidador que vai e vem, esses momentos a gente consegue perceber que a comunicação, como por exemplo o choro, se intensifica, passa realmente a ser uma comunicação, um chamado, um pedido, né? Um alerta. Antes, o choro ele é uma manifestação até mesmo confusa para a própria criança. Ela tem um desconforto, ela chora. Não sabe muito bem por que chora, a mãe tenta entender, a mãe tenta adivinhar. Nessa segunda fase, onde já existe a limitação, a separação, começa a existir então uma relação objetal. Vamos falar dessa forma. A criança se relaciona com o mundo assim, com os objetos, com as pessoas, de acordo com a sua necessidade. E a mãe, a cuidadora, o cuidador, está ali oferecendo esse colo, oferecendo esse afeto, oferecendo esse calor. A maneira com que esse cuidador, cuidadora está ali presente, disponível para essa criança, faz toda a diferença para que essa criança então assuma a sua própria maneira de entender o que é afeto e entender o que é um relacionamento. Essa forma vai acontecer corriqueiramente, todos os dias, de maneira mais ou menos igual, de acordo com a possibilidade dessa mãe se mostrar constante para essa criança. Alguns casos, é claro, essa mãe não vai estar tão disposta, não vai estar tão disponível, né? Ela mesma pode ter uma constituição já criada lá na conformação infantil dela e com o decorrer da vida dela, em que ela não está ali tão presente nessa comunicação com a criança, não entende muito bem o que essa criança precisa e às vezes ela pode não oferecer exatamente aquilo que é necessário naqueles momentos com a criança. Cada sutileza de uma dinâmica relacional do cuidador com o bebê vai contribuir de maneira muito intensa para que essa criança desenvolva a sua própria maneira de lidar com as relações afetivas. Então, para dar um exemplo assim, totalmente cru e superficial, né? Uma criança que tem todo o tempo ali aquela mãe atendendo às suas necessidades, aliás, atendendo até mesmo as necessidades que ainda não vieram a se tornar uma necessidade, aquela mãe que se antecipa à necessidade da criança, a gente pode chamar aqui de uma mãe invasiva, aquela mãe que antecede, né? Acha que a criança já tem fome, já oferece o peito, ou acha que está com frio, acha que está com calor, não espera a criança se manifestar, não espera a criança ter um gesto espontâneo, um gesto que ela possa demonstrar e se comunicar com esse ambiente, que é essa mãe, que é esse cuidador, aí nós temos uma situação complicada, porque a grosso modo nós podemos aí, de repente, ter uma criança que vai se desenvolver, ah, vamos falar assim, uma pessoa impaciente, uma pessoa mimada, uma pessoa que quer tudo na hora que imagina. Ela imagina, então ela precisa ter. Ela não vai atrás dos seus sonhos, ela não vai atrás das suas necessidades. Espera que sempre alguém faça. Isso é só um simples exemplo de como pode se constituir uma pessoa lá no decorrer da sua adolescência ou mesmo na fase adulta,
de como ela vai lidar com as pessoas que ela vai encontrar no mundo, esperando que os outros façam, que os outros adivinhem qual é a sua necessidade, qual é o seu desejo. Esse é só um dos exemplos, para a gente poder deixar aqui marcado nesse vídeo, né, que a gente está falando do nascimento da pessoa, do primeiro desenvolvimento dessa pessoa e de como pode se subjetivar nesse sujeito a sua forma de se relacionar com o mundo, que sim, está muito ligada à forma com que essa mãe, essa cuidadora, esse cuidador, nesse primeiro momento, nessa primeira infância, vai lidar com a sua disponibilidade afetiva com essa criança. E aí ela vai assimilar essa forma de relação, que a gente não pode aqui dizer se a mãe faz X e a criança vai fazer Y sempre. Não, não é assim. Mas a gente tem sim um ponto de partida onde a gente pode identificar algumas questões que até mesmo, né, se tornam ações previsíveis no decorrer da história de uma pessoa quando se investiga a fundo a história dessa criança, do seu comportamento, de como ela se sente, de como ela conta a sua própria história relacional com essa mãe, com esse cuidador, essa cuidadora. Bom, essa primeira fase é muito importante. Então, assim, o colo materno, né, como o Winnicott diz, essa disponibilidade materna, a disposição materna precisa ser suficientemente boa. Nem de mais, nem de menos. Nem invasiva e nem negligente. Para que essa criança possa desenvolver a sua condição relacional, né, a sua subjetividade de entendimento de afetos de uma maneira tranquila e adequada. A gente não tem como também ter o controle total sobre isso, né? Não existe uma cartilha para ensinar a mãe como que ela deve ou não deve cuidar dessa criança. Na verdade, o Winnicott também defende que a mãe pode ter sim a sua condição de seguir os seus instintos e intuição e no fundo saber exatamente o que aquela criança pode precisar ou não. Algumas mães não têm essa disposição, né? Não têm essa disponibilidade para a maternidade ou para o filho e pode se tornar uma mãe negligente ou agir de maneira invasiva, e aí a gente vai ter diversos desdobramentos para a formação da personalidade dessa criança em relação aos relacionamentos que ela vai ter com as outras pessoas que ela vai encontrar no mundo, na sua história, na escola, os professores, colegas, né, colegas de trabalho, enfim. Mas, para esse primeiro momento aqui, eu acredito que a gente conseguiu dar um primeiro passo, colocar então aí em ação, colocar em curso o amor, como ele se constrói, e no próximo vídeo a gente vai continuar falando dessa construção já numa fase um pouquinho mais adiantada da criança, já na fase com os irmãos e na escola. Por enquanto, ficamos por aqui.